por conta das explosões que foram registradas ontem no porto da cidade. Segundo o governador Marwan Aboud, quase metade de Beirute está destruída ou danificada. Até o momento, as notícias são de mais de 100 pessoas mortas e outras 4.000 feridas. A gente conversou ontem com o professor Legene Mirhan, logo depois que aconteceu esse episódio, logo depois que essas explosões foram divulgadas, a gente começou a ter notícias aos poucos, e hoje a gente retoma, então, essa conversa para entendermos a dimensão dessa tragédia, né, professor? Olá, Legene Mirhan, sociólogo e escritor aqui com a gente. Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui firme na luta. Só o Líbano que não está bem, é uma pena, né? É uma pena. Queria que você estivesse comentando justamente a dimensão dessa tragédia, né? Ontem você chegou a comentar com a gente que o Líbano passa por uma crise bastante difícil e nesse momento que acontecem essas explosões com, por enquanto, uma centena de mortes, mas ainda estão procurando mais vítimas, esse trabalho intenso agora de encontrar as pessoas que podem estar soterradas ou que foram arremessadas para o mar por conta dessa explosão, né, professor? Ontem, quando nós conversamos às 3 horas, haviam 10 mortos confirmados, né? Hoje os números eles passam de 200 mortos, que tem uma novidade também, não é só os feridos ontem, eles não chegavam a 1.000, hoje ultrapassam 5.000. Você imagina os hospitais de qualquer país do mundo que já estão colapsados por causa da pandemia, ele precisar, então, atender mais 5.000 doentes, porque tratar do Covid, nem sempre você precisa de uma UTI, você pode, às vezes, ficar em recuperação no quarto, etc. Mas se o cara se quebra todo, né, num acidente como esse, 5.000, né? Quando fala feridos, é feridos graves, porque se não é grave, você não vai para o hospital, né? Então, 5.000. Mas tem um número que ontem nós não demos, e a imprensa descuidou, não menciona isso, é o número de desabrigados. São pessoas que, por exemplo, como essas imagens que nós estamos vendo, a onda de choque foi tão grande que ela não chegou a destruir a casa inteira, mas a casa ficou inabitável, né? Em alguns casos, muito pior do que essas cenas que nós estamos vendo agora, né? Tem 200.000 pessoas que praticamente o governo vai ter que realocá-las, vai ter que arrumar lugares para ela poder, então, né, habitar provisoriamente. Bom, eu estou falando tudo isso. Nós ontem, quando conversamos, o mundo inteiro não tinha noção do tamanho desta explosão. Eu fui hoje pesquisar, inclusive com especialistas libaneses, aquele galpão, né, é um armazém que se fala, é o nome do galpão que existe nos portos, chama-se Armazéns Gerais. Aquele é o maior armazém, é o número 12. Ele tinha 2.750 toneladas, não é quilos, então, portanto, é 2.750.000 quilos de nitrato de amônia. E nitrato de amônia você pode fazer coisas boas, que é fertilizante, como você pode fazer pólvora. Ele é um material pronto para... Isso equivale, Thalita, a 687 toneladas de dinamite, né? Isso equivale a 1,4 terajoules, que é uma medida de calor que é dado para bombas, que é equivalente a uma bomba atômica, não nuclear, atômica, de baixa intensidade, do tipo que explodiu há 75 anos, 6 de agosto, amanhã vai fazer 75 anos, na cidade de Hiroshima, né? Um pouquinho de menos intensidade que aquilo. Então, é uma explosão que o Líbano, que viveu 15 anos em guerra, de 1975 até 1990, né? Nunca tinha visto uma explosão desta natureza, né? Aliás, país nenhum fora de guerra sofreu o impacto de uma, né, de uma explosão desse tipo. A que derrubou as Torres Gêmeas, né, foram os aviões chocando, mas não produziu uma explosão deste nível. A cratera aberta, ela tem uma largura de 210 metros. Então, destruiu o porto de Beirute inteirinho.
E o porto de Beirute é onde entra e sai 80% dos produtos que são importados e exportados por aquele povo que é descendente dos povos fenícios, que eram os reis do mar Mediterrâneo, né? Então, um povo ligado ao mar. Então, aquele porto tem muita importância. E a tragédia é ainda maior porque o Líbano já vinha de uma crise econômica muito grande. O Líbano estava quebrado financeiramente, fruto de 30 anos de acordos que eles fizeram lá, chamado Acordos de Taif, que pôs fim à Guerra Civil em 1990, está completando 30 anos, né? Que permitiu, inclusive, muita corrupção no país, como jamais vimos aqui. Às vezes, que o pessoal aqui, a imprensa, fala o maior caso de corrupção da história. Não é verdade, né? Nem isso que aconteceu aqui foi isso, mas lá é muito pior a coisa. Então, é uma política muito viciada. Para você ter uma ideia, esse acordo permitiu, em 1990, tá bem, vai ter, então, a paz, nós vamos abdicar da luta entre as facções religiosas, mas o parlamento libanês vai ter que ser dividido entre as religiões que existem. É como se no Brasil as 513 vagas dos deputados fossem divididas assim: 40 vagas para os cristãos armênios ortodoxos, 37 vagas para os presbiterianos da nova anunciação cristã. Lá no Líbano é assim. Você, para poder concorrer para o parlamento, você tem que estar filiado não a um partido, mas a uma religião, né? Isso, então, está se mostrando inviável, né? O Líbano hoje é um país inviável, né? E aí, politicamente inviável, ele tinha quebrado, ele já não conseguia pagar as suas contas, né? Agora, é imprevisível o que pode acontecer. Falar, como alguns analistas estão falando, que o Líbano será um Estado falido, ele já estava falido. Você imagina agora não podendo importar e exportar 80% da sua movimentação, do seu comércio exterior, né? Nem mandar para fora, nem receber produtos de fora. Não dá para atracar navio naquele porto. Nós temos uma fragata brasileira que faz parte de uma missão internacional da ONU, chama UNIFIL, United Nations International. É uma missão de paz para o Líbano. O L do Líbano é Lebanon, né? Tem uma fragata nossa lá. Eles tinham saído na hora que houve a explosão, coisa assim de algumas 2 ou 3 horas. Eles estão no mar lá porque eles não podem voltar, porque o lugar que eles estavam atracados não é mais um porto seguro. Sabe por que é o termo porto seguro? Que é aquele lugar no mar onde você pode ancorar. Não tem porto seguro mais em Beirute, né? 80% do porto está destruído. Então, é uma catástrofe humanitária que os 15 anos de guerra civil, que matou 150 mil, aqui não matou 150 mil, né? Mas a destruição de 15 anos de guerra, né, guardadas as proporções, essa bomba, que não é uma bomba não foi já vamos comentar sobre isso, não foi um míssil, né? Este material armazenado de forma errada, né? A destruição que ele propiciou, proporcionalmente, é maior do que aqueles 15 anos de guerra civil, porque em 15 anos você imagina quanta bomba foi jogada, né? Então, metade da cidade de Beirute não é que está destruída, ela está abalada no sentido de vidros quebrados, os ferros onde os vidros ficam retorcidos, né? E as casas, né? O impacto da onda, o choque da onda no ar, propicia, então, essa cena que nós vimos agora, a destruição de móveis, né? Mesas, cristais nas casas, lustres. É um prejuízo incalculável. Então, é uma tragédia humanitária que o Líbano nunca viveu. Nós, para quem acredita nas orações aí, segue alguma religião, o Líbano, então, pede que essas pessoas façam as suas orações, a ajuda humanitária do mundo inteiro nós vamos canalizar para lá. Em São Paulo
São Paulo, Brasil, né, tem 10 milhões de libaneses e filhos e netos de libaneses, e o Líbano tem 5 milhões de habitantes, né? Então, a comunidade libanesa brasileira está muito abalada. Não tem quem não tenha um amigo, um parente, um primo que foi pego com essa tragédia. É muito grande a tragédia, viu, Thalita? Todo mundo deve conhecer alguém que tem, de certa forma, uma ascendência do Líbano, né? Realmente. Agora, professor Legene, ontem as notícias ainda davam conta da possibilidade de ser um atentado. Isso foi descartado, né? Eu li alguns artigos hoje, né? Especialmente, eu não quero citar o nome, mas ele é muito amigo meu, né? Não podemos descartar a possibilidade que Israel fez isso, né? Olha, eu tenho críticas a Israel profundas, ao sionismo, nós já falamos muito desse tema aqui, né? Mas veja, o grupo que Israel odeia no Líbano chama-se Hezbollah, que apesar do nome chamar Partido de Deus em árabe, Hezb, né? É partido em árabe. Allah é Deus. Apesar do nome, ele é o partido da resistência libanesa. É o partido daquelas pessoas que lutam e protegem o Líbano. Então, Israel odeia o Hezbollah. E a recíproca é verdadeira, evidentemente. O Hezbollah sequer reconhece o Estado de Israel, né? Portanto, o Hezbollah seria o primeiro que apontaria o dedo, Israel, seu sionista, como que você faz uma coisa dessa, né? O Hezbollah não fez isso. Eu estou aqui com o jornal deles aberto na minha tela aqui, a versão, evidentemente, a versão inglesa deles, né? Não tem uma vírgula dizendo que foi um ataque israelense ou um atentado de algum grupo, sei lá, algum grupo libanês lá que queira derrubar o governo. Eu não conheço nenhum. Esse governo pode não ser unidade nacional querido por todo mundo, né? Mas ele é apoiado pelas principais forças libanesas, né? Que o próprio Hezbollah, inclusive, tem ministro no governo. Então, eu não estou dizendo que isso esteja totalmente descartado, mas olha, se foi um míssil, como algumas pessoas falaram, teve gente que naqueles videozinhos que circularam por aí, eu recebi um que tem uma bolinha assim, que, presta atenção naquela bolinha, uma coisa preta passando, né? Nos 8 segundos. Meu amigo, aquilo lá não é um míssil, porque se for um míssil, eles então inventaram um míssil que não é detectado no radar, né? Ou então o drone que sobrevoa sem nenhum aparelho possa captar, etc. Né? Então, agora, você fala assim, e sabotagem? Né? Sabotagem é outra coisa. Né? Sabotagem pode ser. Eu posso ter uma sabotagem na minha empresa feita por um empregado que descontente com o salário que ele ganha, né, na empresa. Então, isso não está descartado. Agora, o governo libanês, os seus órgãos de investigação, Corpo de Bombeiros, né, a imprensa, de um modo geral, estão dizendo, e eu estou aqui com os dados, vou contar coisas que você não vai ler em lugar nenhum, só aqui os nossos espectadores na TVT é que sabem, porque a gente pega essas informações lá. Sabe de onde veio esse nitrato de amônia que estava armazenado irregularmente no porto? Veio de um navio turco chamado Lutfala, né? Foi apreendido na cidade de Trípoli, que fica mais para cima lá no Líbano, né? Ao norte, lá na costa libanesa. Sabe? E tinha esse material lá dentro. Sabe para onde ia esse material? Para os terroristas na Síria, que a Turquia apoia. Esse era um navio turco. Então, este material seria transformado em bombas para atacar o povo sírio. Então, o governo libanês apreendeu esse material e aí não tinha onde guardar, acharam por bem guardar nesse armazém. Mas isso foi em 2014. Portanto, 6 anos se passaram e ninguém ele estava aguardando ser retirado do porto. E eu tenho o nome aqui de 8 pessoas, né? Passou juízes, promotores, não sei o quê, o chefe da alfândega, ou seja, uma cadeia de pessoas responsáveis que foram omissas, né,
e não tomaram providências contra este material inflamável, explosivo, que não podia jamais ter ficado armazenado daquela forma irregular. Tudo indica que foi uma fagulha ou de um curto-circuito na rede elétrica do galpão, do armazém, ou, né, tinha lá operários trabalhando na porta lá com aquele maçarico, né, que para fazer solda, né, aquilo lá, ele sai faísca. Esse material é altamente inflamável, né? Agora mesmo, manchete do outro jornal libanês, chamado Al-Mayadin, né? O Al-Manar é ligado ao Hezbollah, né? Eles dizem o seguinte, que o gabinete do primeiro-ministro, né? O nome dele é Hassan Diab, ele foi reitor da Universidade Americana de Beirute, é um cara intelectual, respeitado acadêmico, né? Ele reuniu o gabinete hoje, a diferença de aqui no Líbano agora são 21 horas e 50 minutos, 6 horas a mais, né? Ele reuniu o gabinete umas 3 ou 4 horas atrás e tomou a decisão de mandar prender todas as pessoas que na cadeia de responsabilidade têm alguma possibilidade de suspeição de eles terem responsabilidade, né? Ou seja, aí você fala assim, não, mas que autoritarismo esse? O clima ali pede uma providência. O povo, né, está sedento de fazer justiça. E nessa hora de desespero, eles tomaram essa medida de força. O gabinete tomou essa decisão, né? Lá é um primeiro-ministro junto com os seus ministros, né? Lá é um regime parlamentarista, apesar de ter um presidente, né? Eles tomaram essa decisão e determinaram para o Exército, né, fazer as prisões. Acho que nesta altura está cheio de burocratas, juízes, né, que são ou responsáveis ou foram omissos nessa grande tragédia que o Líbano nunca viveu. Então, essa é a origem deste material. E aí, se você tiver tempo, quiser achar interessante, nós podemos discutir um pouco as repercussões políticas que isso vai ter lá no Líbano, né? Claro, quero saber de tudo, porque realmente, como você disse, você traz informações que a gente não encontra de outra maneira nos grandes portais, pela TV. Então, por favor, dê mais notícias, nos abasteça com essas informações, professor. Tá bom. Então, a novidade, né, que não é uma novidade boa, né? O Líbano estaria precisando de notícia boa, né? Sexta-feira agora, a Corte Internacional de Haia, que chama Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda, é uma espécie de um órgão judiciário da ONU. Não é reconhecido pela maioria dos países, né? As decisões dele só valem por aqueles países que são signatários deste acordo e que reconhecem as suas decisões. Eu, aqui de cabeça, não lembro se o nosso Brasil é signatário ou não, mas os Estados Unidos mesmo não são, né? É signatário, sim, essa eu posso responder. É signatário, tanto é que a gente repercutiu aqui a denúncia que foi feita em relação a Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, e eu sei que é signatário. Isso, verdade. Então, a minha mente já de velhinho, eu tinha esquecido desse fato. Então, o Líbano é signatário, né? 4 libaneses serão, depois de 15 anos, né? Foi 14 de fevereiro de 2005, o ex-primeiro-ministro Rafik Hariri foi assassinado em Beirute. E aí apuraram, prenderam esses 4 caras libaneses que serão julgados. Tudo indica, e eu espero estar errado, mas tudo indica que este tribunal vai piorar a crise política que nós vivemos hoje no Líbano. Ele vai dizer o seguinte: estes caras eram do Hezbollah e são os responsáveis pelo assassinato do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri. Isto vai piorar muito aquilo que já era ruim. A situação hoje política no Líbano, ela é de uma certa instabilidade, né? Por causa da situação econômica, somado com a pandemia, né? Lembra nossas primeiras conversas em fevereiro? O mundo vive crise econômica, vive uma crise do petróleo, uma crise nas bolsas de valores, e aí chega uma pandemia, né? Não tem economia que aguenta isso, né?
o Líbano está vivendo uma coisa parecida. Então, somado tudo isso, mais esta decisão, que é uma decisão política, porque este tribunal, quem manda nele é, na verdade, os Estados Unidos, né? Que, apesar deles não reconhecerem, né, são a grande potência hegemônica no mundo. Eu espero que isto não aconteça, porque se isto realmente acontecer, o Líbano vai ficar ainda mais instável, né? Porque o Hezbollah, eu tive com eles, as 3 vezes que eu tive no Líbano, eu tive com eles, né? Nós respeitamos muito a esquerda brasileira, respeita muito esse partido que é acusado, né, pela direita, é acusado pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, né, nos Estados Unidos, eles estão na lista lá de como se fosse um agrupamento terrorista. Não são terroristas. Eles são lutadores, têm guerrilheiros nas suas fileiras, têm o seu braço armado no sul do Líbano, mas para proteger o Líbano da invasão israelense. Eu acabei de assistir um pequeno documentário, aliás, tem vários bons documentários aí no YouTube, né, sobre essa relação, né, do Líbano com Israel. Israel invadiu o Líbano em 1982 e só saiu no ano 2000, 18 anos ocupando o sul do Líbano. Não chegou até Beirute, é verdade, mas ocupou o sul do Líbano, né? E 25 de maio do ano 2000 é a expulsão de Israel do sul do Líbano. E quem que foi que expulsou esses caras? Foram estes guerrilheiros árabes, alguns muçulmanos, outros não muçulmanos, comunistas, patriotas, não importa. Eram membros da resistência libanesa, né? Então, e hoje eu digo mais, né? Por que que Israel, provavelmente, acho que quase que 100% já dá para descartar que Israel fez esse atentado, porque seria a última coisa que o governo israelense faria, porque eles não são burros. Tem declarações de generais 4 estrelas lá do exército israelense dizendo, isso a gente vê de vez em quando, sai à imprensa, nós não ganharíamos uma guerra contra o Líbano hoje, não por causa do exército libanês, mas por causa da guerrilha, por causa da resistência libanesa do Hezbollah e dos seus aliados, né, dos comunistas, socialistas. Então, o Hezbollah é um partido muito popular, né? É, na verdade, quem protege o Líbano. Eu tive lá, como sociólogo, eu tomo um táxi assim, eu faço um monte de pergunta, né? Motorista cristão, motorista sunita, motorista xiita, motorista druso, tudo quanto é tipo. E o Hezbollah, o que o senhor acha? Não, Hezbollah é que nos protege, né? Eles falam isso com orgulho. É um partido que tem ministro. É um partido político que está no ministério atualmente. O governo hoje libanês não é um governo de unidade nacional, como foi até uns meses atrás, né? Aí saiu a turma ligada à própria família Hariri, saiu do governo. Então é um governo mais, vamos dizer, puro sangue, entre aspas, é de uma coligação chamada Coligação 8 de Março, que pegam o Hezbollah, que pegam o partido Aman, né, do Nabi Berri, que é o presidente do parlamento, e que pega os cristãos do maronitas, né, que é do Movimento Patriótico Livre, que é do general Michel Aoun, que é o atual presidente da República Libanesa. Então, é um governo que expressa uma ampla maioria da sociedade libanesa, né? Mas eu não vou dizer para você que é um governo 100% estável, não. Já não era estável porque estava havendo manifestações de protesto nas ruas, como nós estávamos vendo, como está tendo em Israel também, como o governo de Israel também está muito fragilizado, porque ele tem as suas contradições internas. E o Líbano mais ainda. Agora, depois dessa explosão, as coisas no Líbano, nós ainda vamos falar muito desse grande país, né, milenar, não chamava Líbano antes de 1930, mas é um país muito que nós temos que respeitar, são descendentes dos antigos fenícios, né? É interessante saber de tudo isso, de fato. Eu tenho uma pergunta rapidinha, a gente tem só mais alguns minutinhos, mas acho que dá tempo. Porque você traz essa informação bastante importante em relação à pandemia da Covid, porque é uma explosão que acontece com hospitais necessários nesse momento que o mundo todo enfrenta essa pandemia. Como estava sendo o enfrentamento da Covid no Líbano, professor?
O Líbano tem um sistema de saúde muito deficitário. Infelizmente, o Líbano não tem um SUS como nós temos, né? Até os hospitais libaneses são das igrejas, né? E se você, por exemplo, é um druso e está morrendo, passou mal na esquina da sua casa, tem um hospital dos sunitas, né? Ou dos cristãos armênios ortodoxos. Você morre na porta, mas eles não te atendem. O único hospital que não pergunta a religião, isso eu fui testemunha porque eles me mostraram lá, são os hospitais mantidos pela religião, pelos xiitas, né? A religião é uma só, é muçulmana, né? Sunitas e xiitas, né? Os xiitas não discriminam ninguém, mas eles não conseguem dar conta de tudo, né? Então, o Líbano já estava entre aqueles países muito acima da média, da curva, não estava bem. Por exemplo, na Argentina, nós já até fiz um pequeno comentário no meu Face, né? Morre-se no Brasil 7,5 vezes mais do que na Argentina, aqui do lado. Você tem que fazer os cálculos proporcionais. Eu não fiz isso com detalhes do Líbano, já deveria ter feito, porque as pessoas me perguntam. Mas o Líbano já estava entre os países cuja média por 1.000 habitantes era de um patamar típico daqueles países que não estão conseguindo dar conta, não no nível dos Estados Unidos, que lá é alarmante, nem no nível do Brasil, mas também não é no nível aceitável desses países, né, europeus, né, países Nova Zelândia, que é o melhor lugar, etc. Né? Não tem país imune à pandemia hoje, né? Mas o Líbano estava nesse patamar muito negativo. Eu não sei se consegui responder, mas qualquer coisa, emergencialmente, você pode me chamar. Eu tô com a vida ganha, como diz aqui, eu só fico em casa escrevendo e lendo o tempo todo. Então, qualquer coisa, você me chama, tá bom? Obrigado, tudo de bom para É, você. Tchau, até semana. como você disse, acho que é um assunto que a gente vai retomar durante agora os próximos tempos, para até acompanhar como vai se dar essa reconstrução do país nesse momento. Professor Legene, sempre muito agradecida, obrigada, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, uma boa tarde para você. Obrigado.